E aí, pessoal? Hoje a nossa aula vai ser sobre o tratamento de água e esgoto. Para deixar a água própria para o consumo, ela deve passar por algum tipo de tratamento antes de ser distribuída para a população. O objetivo desse tratamento é eliminar as impurezas e os micro-organismos que possam causar as doenças. E agora nós vamos falar sobre a ETA, que é a Estação de Tratamento de Água. Tudo começa pela captação, onde a água é retirada de uma represa e bombeada para a estação de tratamento de água. No caminho, ela passa por grades que impedem a passagem de materiais diversos, como folhas e galhos. Após ser coletada, algumas substâncias são adicionadas à água. O sulfato de alumínio, que serve para fazer a aglutinação numa fase seguinte, onde nós vamos ver as partes orgânicas em gomos maiores, para facilitar a retirada delas. O cal, que serve para estabilizar o pH da água. E o cloro, que é necessário para matar alguns micro-organismos. Essas substâncias adicionadas produzem efeitos que serão vistos nas próximas fases do tratamento. A água então vai ser levada a alguns tanques. O primeiro acontece a floculação, depois a decantação e por último a filtração. Com aquele sulfato de alumínio ou algum outro tipo de coagulante, as partículas orgânicas vão se agregar e vai ficar mais fácil de decantar, ou seja, de ir até o fundo. A água vai entrar pelo tanque de floculação, onde uma válvula agita suavemente a água com os produtos químicos que foram misturados na etapa anterior. Isso faz com que a sujeira se reúna, formando flocos. Em seguida, a água vai para outro tanque, onde acontece a decantação. Nesse tanque, a água fica parada e os flocos de sujeira afundam. E no fundo do tanque existem duas grandes pás que arrastam o lodo para um canal de esgoto. Os flocos mais leves que ainda persistirem são filtrados na próxima etapa. Nesse processo, a água que sai do tanque de decantação passa por filtros de carvão, areia e cascalho, e as partículas maiores são retiradas nos filtros. Depois da filtração, nós vamos passar pela cloração e fluoretação. A água recebe o cloro para novamente matar os micro-organismos que restam, e a adição do flúor é para ajudar na redução da incidência de cárie dentária. É aquele mesmo flúor que o dentista passa no nosso dente. Em seguida, a água vai para os reservatórios, que ficam espalhados em locais estratégicos pela cidade. E desses reservatórios, ela vai para a distribuição. A água vai por tubulações maiores, que são chamadas de adutoras, e depois para as redes de distribuição que chegam até as nossas casas. É importante saber que ao longo do caminho dessa distribuição até chegar na nossa casa, muita coisa pode acontecer. Um cano pode quebrar, ou uma tubulação mais velha que esteja com algumas fraturas, pode permitir a entrada de micro-organismos que irão comprometer um pouco a qualidade da água. Por isso é muito importante que tenhamos uma forma de filtrar essa água antes da gente beber, só para garantir que não estamos ingerindo nenhum tipo de contaminante. Agora vamos falar um pouco sobre a estação de tratamento de esgoto, que nós chamamos de ET. Depois que nós utilizamos a água em casa e antes dela ser despejada nos rios ou no mar, a água precisa ser tratada para que ela não cause nenhum dano ao meio ambiente. E esse processo acontece nas estações de tratamento de esgoto. Lá, o esgoto é separado em duas partes, a líquida e a sólida. E cada parte recebe um tipo de tratamento. Acompanhe o processo. O esgoto que é gerado nas residências e nas indústrias é despejado nos encanamentos da rede coletora e levado a uma estação de tratamento de esgoto. Quando ele chega, o esgoto bruto passa por um processo de grades que impedem a passagem de materiais de grandes dimensões, como pedaços de pano, madeira, plástico, vidro e outras coisas.
Em seguida, em baixa velocidade, o esgoto segue para outro compartimento, a caixa de areia. Nessa etapa acontece a retirada dos sedimentos mais grossos, a areia mesmo, que acabam se depositando lá no fundo. Depois, a água segue para o tanque de decantação primária. Aqui ela vai ficar bem quietinha e com o passar do tempo as partículas mais pesadas sedimentam-se, ficando depositadas lá no fundo desses tanques. E a água vai passando para o tanque seguinte, que é o tanque de aeração. Nesse tanque, o esgoto líquido recebe jatos de ar. E esse procedimento favorece a proliferação de bactérias que se alimentam da matéria orgânica e formam flocos biológicos. Nessa etapa, a água já começa a ficar um pouco mais limpa. Depois ela segue para o tanque de decantação secundária, onde aquele restinho de sujeira que ainda não tinha sido retirado vai se depositando no fundo do tanque e forma o lodo. E esse lodo retorna para o tanque de aeração para ser consumido pelos micro-organismos. Nessa etapa, geralmente o esgoto líquido já passou pela remoção de 90% de suas impurezas e pode ser despejado em um rio ou um lago sem causar danos ao meio ambiente. E ainda tem a parte seca, que trata tudo aquilo que foi retirado da parte líquida, e essa parte é o que chamamos de fase sólida. Nós temos então aquele lodo que foi retirado e vai ser jogado nesses recipientes onde as partículas vão ser decantadas. Depois, elas irão ser concentradas e adensadas. Então, ele passa para as próximas fases, que são os digestores, que recebem esse lodo, que vão servir de alimento para os micro-organismos, que vão degradar a matéria orgânica presente no lodo e formar gás metano e água nessa decomposição. Esse gás metano ele é muito prejudicial ao meio ambiente, então ele é reaproveitado para a geração de energia. Dessa forma, o lodo vai se estabilizando e não vai mais ter aquele odor desagradável de esgoto. Uma vez que o lodo passa pelos digestores, ele vai para uma espécie de filtro, que são os filtros prensa, onde esse lodo vai ser secado, prensado e levado para o aterro sanitário em pequenos pedaços. E assim finaliza-se todo o processo de tratamento de esgoto. Por hoje é só, pessoal. Ficamos por aqui. Até a próxima aula. Tchau!